Economia, como toda segunda-feira o Banco Central divulga o boletim Focus, a projeção para a inflação, por exemplo, de 2023 subiu para 6,1% e a do PIB recuou para 0,90%. Já a Selic, que estava estabilizada há 8 semanas em 12,75% em 2023, caiu na projeção para 12,50%. A gente recebe aqui nos estúdios o economista Alan Gani, nosso comentarista. Alan, como sempre, muito bem-vindo. O que o mercado sinaliza nessa semana, nessas avaliações em relação à Selic? Será que teremos um caminho aberto para a redução dos juros? Bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Thiago. Bom dia a toda a nossa audiência. Bom, a gente disse na semana passada que a inflação bateria 6%, né? E bateu aí 6%, mas nada preocupante. Por quê? Porque nas próximas divulgações a inflação deve ceder, a projeção de inflação, diante do último resultado do IPCA que foi divulgado. E esse último resultado do indicador de inflação, juntamente com o arcabouço fiscal, ajudou a explicar a queda na projeção da taxa Selic para o final do ano, passando de 12,75% para 12,5%. Então, tanto a parte da inflação corrente estar desacelerando, né, quanto também o fiscal melhor, né, dado esse arcabouço, se não sofrer, é claro, grandes modificações no Congresso Nacional, e isso teve um impacto positivo na projeção da taxa de juros. Agora, ela é muito compasso de espera, né, porque o arcabouço fiscal deve chegar essa semana ao Congresso, aí sim teremos mais informações sobre o texto. A gente já tem as linhas básicas, mas a gente vai ter outras informações sobre o arcabouço. E aquela questão, na sua avaliação, o Congresso deve modificar bastante para melhorar a proposta, ou da forma que chegou é da forma como deve ser aprovado? Então, Thiago, essa é uma questão bastante complicada, dado que o nosso Congresso ele tem um histórico de ser bastante gastador, né, de colocar ali os famosos jabutis, né, e essa é a grande preocupação do mercado. Então, uma licença para gastar em determinada área, um aumento de tributação em outra área, então essa é a grande preocupação. Vamos torcer para o Congresso Nacional ter também responsabilidade fiscal e o arcabouço não sofrer grandes modificações do jeito que ele está. Se passar dessa maneira, tem tudo aí para a taxa de juros cair no segundo semestre. Bom, o nosso comentarista Luiz Felipe Dávila participa desta nossa conversa aqui com o Alan Gani. Dávila. Bom dia, Alan. Alan, nós temos aí o desafio de aprovar o arcabouço fiscal. Você deu aí essa boa notícia de que a inflação vai ceder um pouco, né? Isso pode derrubar a taxa de juros. Então, nós temos hoje duas grandes medidas importantes. Primeiro é como conter justamente o aumento da dívida brasileira, né? É isso que o arcabouço fiscal está tentando frear. E o segundo é a retomada da economia brasileira, que nós não crescemos há mais de 20 anos. E isso tem enorme impacto na geração de renda e emprego. Como você vê esses dois grandes desafios? O que eu chamo da inércia do governo na agenda de fazer a economia voltar a crescer, investimentos que a gente precisa de infraestrutura, na questão do meio ambiente, etc. E, por outro lado, esse grande dilema se o arcabouço fiscal será crível ou não, mostrando vontade do Congresso Nacional de controlar o aumento crescente da despesa pública, que sempre cresce acima da inflação. Como você vê esses dois grandes desafios? Retomada do crescimento econômico e o juízo na questão de despesas do arcabouço fiscal para que ele se torne crível para o mercado. Bom dia, Dávila. Boa pergunta. Há uma ideia aqui no Brasil de que, para buscar crescimento econômico, o Estado ele deva gastar bastante, deva ser o motor da economia, realizando investimentos. No entanto, se o Estado ele agir com responsabilidade fiscal e controlar os gastos, e infelizmente esta é a parte falha deste arcabouço fiscal, ter um maior foco no gasto e nem tanto na arrecadação, o que acontece? As expectativas de mercado, elas melhoram e isso tem um efeito positivo sobre a taxa de juros, os juros caem e aumenta aí os investimentos no setor privado. Além do que, com maior controle de gastos, há uma sobra maior para investimentos em infraestrutura, por exemplo. Então, a ideia é exatamente o contrário. Quer dizer, aparentemente há uma contradição,
Mas, se o governo agir com essa responsabilidade fiscal, cortando gasto, sobra mais dinheiro para investimento e, principalmente, Dávila, os investimentos no setor privado acabam aumentando, seja pela melhora das expectativas ou seja pela redução na taxa de juros. Agora a sua pergunta, Amanda Klein. Bom dia, Alan. Eu estou vendo aqui que o IBCBR, que costuma ser uma antecipação do PIB, o indicador do PIB, por onde vai o crescimento do país, saiu agora no comecinho da manhã e está falando aqui que caiu 0,04% em janeiro, ficou um pouco levemente acima das expectativas, que era de uma queda maior, de 0,10%, e aqui no acumulado de 12 meses subiu 3%, no acumulado do ano 3,03%. E em relação ao mês passado também houve uma alta, mesmo mês do ano passado, melhor dizendo, houve uma alta de 3,03%. Quer dizer, tentando juntar todas as pecinhas do quebra-cabeça, esse cenário um pouco mais benigno em relação à inflação, e aí eu digo não só no Brasil, mas no mundo. China, Estados Unidos também divulgaram índices na semana passada que vieram abaixo do esperado. De repente começa essa flexibilização da política monetária, com queda de juros, arcabouço fiscal, um crescimento um pouquinho maior do que o esperado. Será que a gente pode estar caminhando para um cenário um pouco mais positivo e otimista, ou você não acredita nisso? Bom dia, Amanda. Com certeza, né? Esses índices de atividade econômica vindo abaixo do esperado, e aparentemente pode parecer uma má notícia, mas na verdade está sinalizando que o remédio da taxa de juros está começando a fazer efeito e, juntamente com essa desaceleração da atividade econômica, está vindo também a desaceleração da inflação, a inflação menor do que o esperado. Então, como você bem pontuou, significa que à frente há espaço para a redução da taxa de juros e o mercado já começa a precificar isso. Então, para frente, sim, existe essa possibilidade de um crescimento econômico maior, de um otimismo maior, por conta dos juros menores. O que pode atrapalhar este plano, este otimismo? É justamente o arcabouço fiscal, no caso brasileiro, sofrer grandes modificações no Congresso Nacional e ser desconfigurado. Se isso acontecer, aí, infelizmente, esse crescimento econômico ele fica aí para depois, né? Vai ter uma grande frustração. Agora, se não sofrer grandes modificações, a gente pode surfar aí essa onda de queda de taxas de juros no mundo.